Olá, tudo bem? Sou Maraísa Silva e hoje estamos aqui com a Adriângela. Ela é licenciada, é bacharel e mestre em Química pela Universidade Federal de Uberlândia, é professora do ensino médio desde 2006, é professora substituta na UF, nos anos de 2017 e 2018, tem experiência de 4 anos e meio na indústria. Oi, Adriângela, seja muito bem-vinda. Oi, Maraísa, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, é uma honra participar desse vídeo com você, do seu canal. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então, Adri, conta aí pra gente, como que foi a sua infância, assim? Bom, minha infância foi... Eu era muito moleca, né? Eu gostava muito de brincar com coisas que eram mais agitadas. Eu não gostava de brincar de boneca. Então, isso é até uma coisa que minha mãe conta muito. Eu não tinha essa coisa de sentar, brincar de boneca, brincar de casinha, não. Eu gostava de coisas mais molecas, né? De correr, de brincar, de representar. Quando eu brincava de casinha, eu era assim, meio que minhas tias caçulas, eu queria ser tipo a irmã que trabalha fora, eu não queria ser a mãe. Então, assim, mas eu era uma criança calma, uma criança tranquila. Minha mãe costuma falar que eu não dei muito trabalho. Meio sincerona, né? Às vezes ela conta que eu falava algumas coisas assim que eu não devia, né, para as pessoas. E muito curiosa. Eu sempre fui curiosa. Eu nunca fui uma criança, nem sou hoje uma pessoa que se contenta em apenas em saber que algo é porque eu preciso de explicações. Eu preciso de entender o que é porquê, eu preciso de entender como, eu preciso de entender quando, onde. Então, quando eu era criança, ninguém me convencia só em me dar uma resposta curta. Eu queria saber como e quando. Eu sempre era perguntadora. Uma criança com muitas coisas. Muito curiosa, né? Muito curiosa. Ah, que legal. E muito observadora, tá? Eu era bem observadora. E você tem uma irmã mais nova? Eu tenho uma irmã caçula e tenho um irmão também, que também é mais novo que eu. Ele é o irmão do meio e minha irmã ela é caçulinha. Certo. Então, e eles foram inspirados, assim, pela sua curiosidade também? Eles também são curiosos? Sim, eu acredito que sim, mas o que eles mais falam, assim, os dois disseram as mesmas coisas lá naqueles agradecimentos de convite de formatura, que se inspiraram pela minha determinação. Ah, que legal! Mas bem curioso. Os dois, inclusive, têm a mesma profissão. Eu tenho profissão diferente. Ah, legal. E como que foi a sua adolescência, Adri? A minha adolescência também foi uma adolescência muito tranquila. E eu tive uma adolescência que eu me diverti muito. Eu tinha amigas que a gente era assim, muito unida. Eu sempre tive boas amigas durante a adolescência. Então, assim, aquela coisa de dormir na casa da amiga para assistir filme, se juntar para cozinhar um prato diferente, tipo nhoque, fazer bagunça, arrumar bagunça juntas. E acordar, dormir tarde, todo mundo dormindo no mesmo quarto. Então, a gente sempre teve essas... Então eu tive assim muito bom, eu tive assim esse contato com amizade muito boa, com primas e primos também. E tive também, eu era calma, não era assim uma adolescente baladeira, não. Meus pais eles eram muito exigentes com estudo e tudo, então assim eu era bem estudiosa desde criança e na adolescência também, curiosa, né? Então eu amava assim ler e amava folhear os livros didáticos mesmo durante assim antes de passar por aquele capítulo eu já estava folheando, lendo. E os rodapés de livro, eu gostava muito de ler os rodapés de livro. De todas as disciplinas, viu? Assim,
apesar de que eu tinha muita facilidade em exatas, eu gostava muito de literatura, eu amava literatura, eu gostava muito de história e filosofia. Então, eu acho que assim, isso veio da minha personalidade curiosa e do incentivo, né, e a exigência também que meus pais sempre tiveram, assim, para que eu fosse boa aluna. E assim, e na adolescência, então, eu tive boas amigas e nós fazíamos mais esses programas de cinema, encontrar dormindo na casa da outra e para fazer trabalho e estudar. Uhum. E com relação aos seus pais, tinha a nota da escola e a nota dos seus pais, né? Ah, sim, meus pais, eles eram muito exigentes, né? Então, tinha o azul da escola, que era 60%, e tinha o azul dos meus pais. O azul dos meus pais era 80%, então não podia tirar nota abaixo de 80%, não. Por exemplo, se o bimestre valia 20 pontos, tinha que tirar pelo menos 16. Não adiantava chegar lá com 12 pontos, porque 12, 14, 15 era a mesma coisa que tirar uma nota vermelha. Tinha que tirar 80%. Eles falavam assim que a gente, que eles trabalhavam, eles tinham responsabilidade, e a nossa era estudar. Nosso trabalho era estudar. Então a gente tinha que fazer o trabalho bem feito. Ah, legal. E como que foi a época para prestar vestibular, assim? Como que você decidiu fazer química? Como que foi esse processo? Então, eu sempre fui muito curiosa e assim, eu acho que por eu ser curiosa e querer entender o porquê das coisas, eu sempre gostei muito de ciências e aí quando eu entrei no ensino médio, né, comecei a ter assim química e física, eu gostei muito assim dessas ciências, né, química, física, biologia, porque explicava o porquê de algumas coisas, né, que eu queria entender, né, por que a água solidifica quando esfria, por que a nuvem é vapor d'água e depois ela chove, vira água de novo e cai. Eu sempre quis entender essas coisas, né? Porque que as coisas têm cores diferentes, então, assim, porque o cabelo cresce. Então, eu sempre tive essas curiosidades, né? Eu sempre perguntava, perguntava muito meu pai. E meu pai fez química até o quinto período. Ele deixou, né, a faculdade para trabalhar, porque na época era integral também e ele precisava trabalhar. Mas ele fez também, então ele tentava sempre me explicar. E aí eu gostei muito, eu achei assim, eu fiquei apaixonada com química. Gostava de outras disciplinas também, mas apaixonei e pensei, né, assim, durante o ensino médio eu ficava pensando se eu ficava em dúvida entre química e filosofia, que eu gostava também de filosofia. Tive um professor muito bom no primeiro ano de filosofia, então acho que isso me ajudou assim a me interessar muito, li o Mundo de Sofia, então eu ficava assim pensando, e aí, né, o que eu vou fazer? Mas aí chegou no terceiro ano do ensino médio, eu decidi que seria química, sim. Gostava de ciências, achava interessante a questão de ser um cientista, de pesquisar, de descobrir, né, as coisas. Que legal. E quis fazer química, né? E assim, o vestibular é uma época estressante, né? Uma época estressante para todo mundo. Eu fiz um vestibular, eu trabalhei durante o ensino médio, né? Assim, eu trabalhei em escolinha de crianças pequenas e eu era tipo ajudante da professora e era faxineira também. Eu ajudava a professora com os pequenininhos, né? Levar no banheiro, distribuir tarefinha para eles, ajudar a escovar os dentes depois do lanche. E limpava a escola no final da aula e faxinava a escola, uma boa faxina aos sábados. E eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho nem tempo, né? Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, pegava tipo até 6:30 da tarde, nem daria tempo de eu chegar assim. E também naquela época eu não tinha dinheiro, a gente tinha dificuldade financeira. Mas aí eu decidi em outubro que eu ia começar a estudar por conta própria, em outubro assim daquele ano que eu estava terminando o terceiro colegial. E aí eu pedi demissão do trabalho e comecei a estudar por conta própria. Organizei, não sabia direito organizar assim, um cronograma de estudo, como eu sei hoje, como eu faço com meus alunos, quando eu faço mentoria, planejar um cronograma, entender, né, o tempo que eu preciso para disciplina e tal. Mas eu tinha um instinto já, então eu comecei a estudar pelos livros didáticos que eu tinha. Na minha época a gente comprava livro no ensino médio. E aí os professores pediam livros que fossem volume único, para você não ter que ficar comprando livro todo ano. Compra um livro e já usa o ensino médio inteiro.
E aí eu fui folheando aqueles livros. Comecei desde o início do primeiro capítulo do livro e fui seguindo. Só que comecei, né, tive esse clique em outubro. Outubro já estava assim muito próximo do vestibular, que seria, sei lá, dezembro, janeiro. E aí, lógico que não deu tempo de eu revisar toda a matéria do primeiro e segundo ano, e a do terceiro. E a gente sabe que escola pública é complicado, né? Passei por uma greve longa no primeiro ano do ensino médio, muitas paralisações, né? Ou projetos que o governo acaba mandando para serem aplicados na escola, e com isso você perde muita carga horária das disciplinas. E é difícil de acompanhar. Eu, graças a Deus, eu tive facilidade. Mas, enfim, eu não passei nesse primeiro vestibular que eu fiz assim que eu terminei o ensino médio. Não passei. Mas, bola pra frente, também não fiquei triste, porque, como eu sempre falo, né, para os meus alunos, né, a gente tem essa oportunidade de fazer outras vezes, né? Sim. E eu não fiquei triste, não, mas eu entendi que eu precisava ali de uma direção, eu precisava de um cursinho para me ajudar com disciplinas que eu não tinha visto, com conteúdos que eu não tinha tido, porque não dá tempo, é muito curta, né? A carga horária na escola pública. E aí mas assim, entrou o ano, eu estava desempregada e não tinha dinheiro para fazer cursinho, meu pai não conseguia pagar sozinho. Até que eu consegui, eu voltei para essa escolinha. A dona da escola me ligou, perguntou se eu tinha passado no vestibular, o que eu achava de voltar para a escolinha. E eu aceitei. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar de novo, as turmas de cursinho já estavam assim na metade. Mas tinha um intensivão que ia começar. Intensivão é tipo um cursinho com uma revisão rápida e com bastante exercício, resolução de exercício. E aí eu paguei metade, meu pai pagou metade, e eu fiz, era uns 2 meses e meio antes do vestibular, esse intensivão. Fiz o intensivão, eu trabalhava de tarde, estudava um pouco de manhã por conta e fazia o intensivão à noite. E sábado fazia o intensivão à tarde. Então, de manhã eu patinava a escola, à tarde eu ia lá para o cursinho intensivão. E nesse vestibular eu consegui ir para a segunda fase, né? Foi em julho de 2003 e consegui entrar, depois passar para a segunda fase e consegui passar e entrar na universidade aí no curso de Química, que aí eu decidi, né? Tomei minha decisão para valer que eu ia fazer Química e não Filosofia. E foi assim, foi muito engraçado, porque assim, foi muita correria, eu acho assim, foi muito corrido. Trabalhar e estudar não é fácil. É possível, mas não é fácil. Então foi muita correria e assim a gente ficou super feliz, né? Eu, minha família. Mas é um período muito estressante vestibular, né? Um período muito... eu falo até assim que eu tive uma situação na segunda fase. Quando eu comecei a fazer minha redação, a ler, né, o tema da redação, os textos motivadores, minha menstruação desceu. E eu não estava esperando aquilo. Não sei se tem estresse, né? Sim. Esperando. E de repente eu fiquei super desconcentrada. Acho que eu fiquei uns 35, 40 minutos pensando, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora? E agora eu não tenho absorvente, eu não trouxe, eu não estava esperando. E eu fiquei pensando. Até que eu dei um clique, assim, de repente eu respirei e falei assim, você tem uma redação para fazer um monte de questão aberta. Falei, para e vai. Eu falei pra mim mesmo, falei, conversa comigo mesmo. Para. Se manchar, todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui sabe o que é, e que seja. Se alguém vê, que veja, que viu, e tá tudo bem. O que eu tenho que fazer agora é fazer minha prova. Então eu respirei e fiz minha prova. Foi muito engraçado, mas no fim deu tudo certo. Eu tava com uma camiseta muito grande que o intensivão tinha dado pra gente usar lá da escola, e ela era bem comprida. Então deu tudo certo. Não teve problemas. Certo, só vou te cortar aqui um pouquinho. Eu passei e entrei. Só que aí comigo aconteceu assim, que eu fiquei tão nervosa, ansiosa, tensa, minha mão esquentou tanto que a caneta estourou e marcou a prova, né? Aí eu fiquei lá, não, vou ser desclassificada porque não pode marcar a prova. E ficou tipo minha digital, sabe? Eu vou ser desclassificada e
não sei o quê. E fiquei, foi mais ou menos nesse tipo, né? Ai, meu Deus, não sei o quê. Aí eu chamei o fiscal, falei, olha só, estourou a caneta, e daí o que que eu faço? Ele, não, pode deixar, eu coloco a observação. Me deu outra caneta, falou, não, fica calmo e tal. Bebi uma água, respirei, voltei e É. também passei, né? Um ano Ai, depois que aconteceu isso com você, foi a minha vez, né? nossa, é muito engraçado, né? E aí, na hora, a gente meio entra em desespero e parece que perde um pouco a racionalidade, né? Porque, na verdade, são problemas que não são tão grandes assim, mas que na hora a gente se desespera e não sabe o que fazer. Porque a gente ficou tanto tempo estudando para, tipo, uma coisa boba, assim, né? Estragar tudo, aquela Tipo, preparação toda, né? A gente já tá. passou por uma fase, É, sempre pensei isso. E como foi depois? Ok, agora você passou no vestibular, ufa, e aí, os primeiros anos, como foi? Olha, os primeiros anos foram muito frustrantes. Hum, Não porque eu não gostei do curso ou isso, uhum, mas eu acho que a gente às vezes é muito nova e a gente entra para a universidade muito despreparado. sim. Eu nunca tinha ido na universidade a não ser até o bloco no início ali do campus fazer minhas Aham, provas de vestibular. Nunca tinha entrado lá, nunca tinha andado, então eu nem sabia que tinha biblioteca, como que era a biblioteca. Eu não sabia como funcionavam as coisas. E uhum, também na universidade, quando você está fazendo um curso superior, a forma de você estudar, né, ela é um pouco diferente de como você estuda no ensino médio. E a gente não é, tem essa malícia. Então, até que a é. gente consegue pegar o jeito, consegue entender, a gente Perde tempo, né? a gente sofre, Ah, perde tempo e estuda errado. Por exemplo, uma coisa assim que eu era muito boba, o professor indicava lá na bibliografia dele, do plano de ensino dele, um livro. Só que aí, às vezes, você lia aquele livro, não entendia, sabe? Não conseguia, não achava bom o texto daquele livro. sim. Mas tinha outro autor do mesmo conteúdo que tinha um bom texto. Só que a gente eu fazia o quê? Eu não pegava aquele outro autor que eu gostava, É, eu ficava estudava pelo, naquele. estudar pelo que o professor. Não! É, Né? Então eu não tinha essa malícia. Então, assim, sim. até eu pegar o jeito, né? Entender isso. Então, tive notas baixas, tive reprovação. Então, assim, para mim era muito sofrido, porque eu vinha assim de uma situação que eu era uma ótima aluna, que eu era muito boa, que eu tirava notas altíssimas, sabe? E de repente você se vê ali numa situação que você tira nota baixa, que você não está estudando o suficiente, e que o que você está fazendo não é o suficiente, até você se encontrar é muito difícil. E a gente fica, e assim, eu, por exemplo, que não tinha, né? Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família, tanto de parte de pai como de mãe, a entrar na universidade. Uhum. Tirando meu pai, que tinha entrado numa época, assim, né, antes de eu nascer. É, e, e é muito. Você não sabe como funciona lá dentro, né? Por exemplo, eu É, não sabia, né, estudar, ler artigos, estudar artigos. uhum. Eu não sabia isso no início. Então, Sim. eu acho que você perde muito tempo e muito conhecimento por Sim. assim, imaturo e sem É. malícia, a malícia do mundo acadêmico. Aham. É Então foi verdade. muito frustrante, foi difícil. Mas depois a gente conseguiu me reerguer, Aham. encontrar assim, E, e como foi, assim, tipo, esse ponto de virada, assim, como foi esse processo quando você conseguiu descobrir a maneira certa de estudar e que recuperou a sua autoestima, a sua motivação, falou, eu vou terminar o curso, eu vou seguir nessa carreira. Como foi? Na verdade, esse ponto de virada, eu falo que aconteceu em uma disciplina, chama Química Analítica. Você conhece, Uhum. né? Química Analítica 1. Aham. E assim, a gente teve uma professora, minha turma teve uma professora que ela era professora substituta, ela não era professora efetiva da universidade. Ah, Mas ela era, assim, maravilhosa. uhum. Nossa, uma ótima professora, uma aula incrível. E acho que assim, ela veio assim do mesmo mundo que eu. Ela estudou na mesma escola pública que eu. Que Ela morava legal. perto do um bairro vizinho do meu. Então, assim, eu acho que eu me identifiquei muito com ela. E assim, eu conversava muito com ela. E assim, Uhum. eu passei com 97 na disciplina dela. Olha, que bom.
Então, eu vi ali, então assim, ela dava esses toques pra gente, né, de estudar, de livro. Às vezes eu falava, ah, eu não gosto desse livro de química geral, não, eu gosto do outro autor, que eu acho a linguagem dele mais fácil. Então, acho que ela veio assim, ela estava assim muito próxima da gente, então ela acho que ela sabia das nossas frustrações, né, e ela dava pra gente. E aí a gente foi entendendo, ela, por que vocês têm que estudar escrevendo, porque, sabe? Então ela dava muitos toques, né? Eu não sei se você chegou a ser aluna dela, ela era muito boa. Não. E assim, incrível, sabe? Uma pessoa assim, alta astral, uma pessoa assim, muito. E as provas dela também eram muito maravilhosas, muito contextualizadas. Eu lembro Que legal. Que tinha acontecido o acidente com o celular, com aqueles comprimidos lá de sim. morreram pessoas, aquele contraste, né, para exame. Sim. E ela colocou uma questão sobre isso para a gente calcular, né, a legal. que eram letais ou não. Nossa, e assim, então a gente teve a apresentação de seminário, né? E aí nesse seminário a gente trabalhou sobre os cátions, né? Que a gente identificava nas aulas de laboratório. Então a gente descobriu muitas coisas, né? Novas e diferentes sobre os elementos químicos que geravam os cátions que a gente trabalhava. Então assim, aquilo me motivou muito. Falei, nossa, é isso. É isso que eu fiquei muito ela e assim. Eu me senti representada por ela ali, uma aluna da escola pública que passou em química, que andava de ônibus e ia para a universidade de ônibus, e aquilo me fez. Porque quando você entra na faculdade, aqueles professores parecem deuses, né? Parece que é assim, uma humana no Olimpo ali lidando com deuses. E ela era tão próxima da gente que eu me identifiquei com ela, e ali eu podia conversar sobre as minhas frustrações, e ela dava dicas, e isso me levantou, isso me motivou. Que legal. Aí você recuperou sua paixão pela química, né? Recuperei minha paixão pela química, por aprender, por estudar, e aí, graças a Deus, eu fui conseguindo me aprumar, né, me encontrar ali dentro da universidade e continuar esse curso, né? Que não é fácil. O curso de Química não é um curso fácil, é um curso muito difícil. E por quê? Assim, o que te levou a hoje, assim, a continuar a sua carreira voltado para a educação? Bom, a minha história com a educação é muito engraçada. Porque eu sempre gostei de explicar as coisas para as pessoas, né? Assim, meus professores, às vezes no ensino fundamental e médio, me colocavam em dupla com outro colega que estava com dificuldade para que eu ajudasse a entender o conteúdo, a fazer as tarefas. E eu sempre tive facilidade de expressar, né, o que eu sei para que outra pessoa entendesse, ou buscar formas de assimilar com alguma outra situação para que a pessoa entendesse. Na verdade, quando eu entrei no curso de Química, eu não queria educação, porque a gente sabe que aqui no Brasil, né, a educação é muito desvalorizada, não só financeiramente, mas culturalmente, né? Você fala que a pessoa já te olha com dó, e de escola pública, então, e assim... mas, quando eu comecei a ter as disciplinas da área da educação, né, da licenciatura, né, que era as práticas de ensino, didática, estrutura e funcionamento do ensino, psicologia da educação, eu achei muito interessante, eu gostei muito, eu me apaixonei, sabe, por aulas, né, então eu via referência, assim, de professores que foram meus professores no ensino fundamental e médio, tanto positivamente quanto negativamente, falo, nossa, aquele professor podia ter feito diferente, ou nossa, aquela professora me inspirar nela. Nessa professora que eu tive no ensino superior e alguns outros também da área de educação, né, muito bons, né, que assim, professores que estimularam, né, minha curiosidade, meu gosto por compreender que também essa história de que, eu vou ser professora porque eu tenho um dom. Não existe esse negócio de ter dom, né? Eu acho muito engraçado esses filmes que mostram lá um professor, uma pessoa que não é professor, mas tá lá, sei lá, ferrada na vida e é convidada para ir numa escola de periferia, que os alunos são todos assim, enlouquecidos, que ninguém quer nada com nada, e de repente ele consegue converter todos aqueles alunos e transformar a vida deles e tal.
não é um dom, são técnicas, né? A educação, são técnicas, né? Você usa conhecimentos científicos, metodologias e técnicas para desenvolver ali a aprendizagem, né? Para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno, não é mágica. E aí eu fui entendendo aquilo, e eu gostava muito de ler os artigos, os textos da área de ensino, de licenciatura, e gostava muito de fazer prática de ensino. E aí eu comecei a dar aula no 6º período. Eu nem tinha terminado a faculdade, antigamente, assim, eram 3 horas aulas de química aqui no estado, então sobrava aula de química. E aí a gente, mesmo não tendo formado, conseguia pegar essas aulas. E eu comecei no 6º período, e assim, eu já entrei para dentro da sala de aula, segura, tranquila. Eu lembro que era noturna, eram aulas noturnas, sabe? Pessoal mais velho, às vezes, que eu, e eu entrei assim, tranquila. Fui confundida no primeiro dia com aluno, né? Diretora com aluno lá na sala dos professores, aí falar que aluno não podia ficar lá. Muito, assim, por que eu entrei segura? Porque eu senti que eu era boa, né? Me dava bem nas disciplinas de ensino, eu compreendia aquelas técnicas, as metodologias de ensino-aprendizagem, eu entrei ali, sabia química, né? A parte química que precisava saber, e eu entrei segura de mim, e eu me apaixonei, né? E eu percebi que a educação realmente transforma. E quando a gente fala que a educação transforma, não é simplesmente, vou transformar aquela pessoa, vai virar uma pessoa maravilhosa, a vida dela vai ser perfeita. Não, mas são coisas pequenas no dia a dia, sabe? A pessoa, ela se encontrar diante de uma situação e ela conseguir interpretar aquilo e tomar a melhor decisão para ela. Por exemplo, uma coisa que eu falo, quem foi meu aluno e mistura produto de limpeza que contém ácido com água sanitária, não foi meu aluno de verdade, não estudou direito comigo, não prestou atenção no que eu falo. Porque é uma coisa que eu sempre falo. E eu lembro que numa turma de EJA, né, eu expliquei que quando você mistura água sanitária com produto de limpeza que tem ácido, né, forma gás cloro, que é muito tóxico, faz muito mal. Geralmente as pessoas fazem isso muito para limpar banheiro, e banheiro já é um ambiente pequeno, com janela pequena, mal ventilado, então a pessoa respira muitas quantidades de cloro e tem casos de pessoas que vão para o hospital. E eu lembro assim de uma senhora que fazia aula comigo, e ela levantou o dedo e falou que já fez isso na casa que ela limpava, né, que ela trabalhava, que ela ia falar para a patroa dela que ela nunca mais ia misturar. Eu até emociono. Ela não mais ia misturar, né, a água sanitária com o produto ácido, porque ela não ia, porque aquilo fazia mal, e que agora ela sabia disso, que ela tinha aprendido na aula de química. E você vê que são essas pequenas coisas. Pequenas coisas, mas não é tão pequeno assim, né? Porque você está falando ali de uma intoxicação por uma substância química que pode levar à morte, que pode ter sequelas eternas ali para a pessoa, né? Então são decisões que a pessoa vai tomar. Quando eu trabalhei na indústria também, um operador da indústria, ele veio me perguntar, né? Porque ele precisava liberar um tanque. E ele queria... os tanques estavam ocupados, ele precisava liberar. E ele viu que tinha um tanque lá que tinha hipoclorito de sódio, né? Numa concentração bem maior do que a água sanitária. E ele perguntou, não posso jogar esse resto de hipoclorito de sódio lá no tanque de ácido clorídrico? Eu posso fazer isso? Quer dizer, assim, ele foi me perguntar primeiro, né, antes de fazer. Que ele perguntou, porque eu não era chefe dele, eu não tinha que me perguntar. Aí eu expliquei para ele exatamente isso, né? O ácido com a água sanitária, o hipoclorito vai formar gás clórico, faz mal, é tóxico e tal. Ele falou assim, nossa, graças a Deus eu vim te perguntar antes, porque preciso muito de liberar um tanque, e simplesmente eu ia fazer isso. Então, ali, quantas vidas ali, né? Quantas pessoas ali poderiam... E o emprego dele, a família dele, dependia dele. Então, assim, o conhecimento, ele é importante. E ele liberta no dia a dia, nas pequenas coisas, e a pessoa consegue tomar decisões melhores quando ela sabe das coisas. Aproximar a teoria do dia a dia, né? Não ficar aquela coisa distante, aquela coisa só cheia de símbolos, né? Algo mais palpável. Isso, então eu percebi isso, que o conhecimento, ele ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores. E depois, assim, quando eu comecei a dar aula, eu me apaixonei.
E assim, depois que eu formei, eu ainda fui para a indústria, né? Tentei fugir dessa vida, falei, não, a vida não é boa. Mas eu voltei, porque parece que depois que você entra, né, você se apaixona, que é uma coisa que te puxa. E hoje, né, eu entendo que a opção de ser professora, de trabalhar com educação, não é só dar aula em escola pública, né? Hoje em dia tem a internet, né, as redes sociais, elas te permitem ir muito além, né? Então, desde o ano passado, eu estou aí com um projeto montando aí o meu Instagram, né, que esse ano eu coloquei em prática, meu Instagram Química Quadrica, onde eu dou dicas, faço resumos de conteúdos, né? Dou dicas de planejamento de estudo, de cronograma de estudo para Enem, para vestibulares. E eu sei, assim, eu sei que eu posso trabalhar dessa forma, e assim, tem N, né? Elaboração de materiais de estudo, elaboração de cursos online. Então, assim, a educação, ela te permite trabalhar de muitas formas. E você não está preso a ser apenas um professor de escola pública. Apenas não, né? Você fala assim, você não tem só um tipo de vertente para você trabalhar, várias, né? Então, eu trabalho com mentoria também, com aula particular. Então, assim, eu faço muitas coisas que eu gosto. Tá trabalhando com gente, né? Mostrando para as pessoas que podem, né, assim, aprender química, que é uma coisa que eu sempre falo, gente. Não existe isso, eu não consigo aprender química. Quando o aluno já chega e me fala assim, eu não aprendo, eu nunca aprendi, eu não aprendo química. Eu falo, aprende sim, é porque você está observando, lendo, estudando, ouvindo da forma errada. Nós vamos encontrar a maneira certa. Existe a maneira certa ou o ponto certo de você aprender química. É porque você ainda não achou, e nós vamos tentar vários até achar o seu. Pois é, aí você dizendo isso, eu lembrei, no segundo ano do ensino médio, eu estava com dificuldade, né? E aí nós tivemos um mês de greve, e depois, aí nesse período, o professor que dava aula, eu acho que ele teve que mudar de cidade, eu sei que mudou de professor. E aí o outro professor que veio foi conversar com cada aluno, assim, ver como que estava aprendendo, as dificuldades e tudo. Quando ele chegou na minha carteira, eu falei que eu não entendia, né? Havia tirado a nota, assim, para mim era baixa na prova, né? E aí eu não, mas eu havia estudado e não sabia o porquê. Ele falou, não, química é fácil demais. Eu falei, como assim, né? Aí ele é tudo regra de 3, porque era aquela matéria de concentração, estequiometria e tudo. É regra de 3. Eu falei, e aquele monte de fórmula? Ele, não, faz a regra de 3, depois joga na fórmula só para ver se deu certo. Pronto, a partir disso eu passei a fechar as provas de química. Tava assim, né? Porque a regra de 3, né, melhor do que a fórmula, para você montar a regra de 3, você precisa interpretar a questão e entender o conteúdo. Sim. E aí, então, ali, fazendo regra de 3, você garante que você aprendeu. E a minha... porque você aprendeu. A minha dificuldade nessa prova é porque eu ficava confusa, não sabia qual fórmula usar, sabe? Aí, porque aí tinha lá uma que era um C maior, um C menor, e era. Aí, pronto, eu fazia a maior confusão naquela época. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, de trabalhar com mentoria é a parte de diagnosticar qual que é a situação, né, do aluno, por que ele está com dificuldade, por que ele não está aprendendo. Eu gosto muito dessa parte, sabe, de conversar, entrevistar e diagnosticar, porque aí a partir daí você monta um plano de ação e joga o estudante pro jogo mesmo, para jogar. Então a gente identifica vários problemas. Tem problema de pré-requisito, problema de cálculo matemático, por isso que não aprende química, às vezes entende o conteúdo, mas não consegue fazer o cálculo matemático. Interpretação de texto, que hoje em dia é um dos maiores. Eu falo, não é que vocês não sabem química, vocês não sabem interpretar texto. Sabe aqueles livros que a professora de literatura manda vocês ler? É para ler todos. Discutir, conversar, fazer resumo, fazer resenha, discutir com a professora os livros para
melhorar essa questão da interpretação de texto. Então, eu gosto muito de fazer isso. E aí, depois que você descobre o problema, é só dar a solução. Sim, e as matérias são todas conectadas, não são bloquinhos, né? Tá tudo ligado. Então... Sim, tudo conectado. Eu falo assim, você acha que porque vocês estão aqui aprendendo química não precisa de língua portuguesa? Precisa. Eu tenho aluno que, às vezes, eu passo um exercício... O comando da questão, ele é claro, ele não tem nem interpretação, ele é muito direto, claro e literal. Faça a distribuição eletrônica. O aluno me pergunta, professora, o que é para fazer? Falo, leia em voz alta, quantas vezes precisar, para eu ouvir, até você me dizer o que tem que fazer nessa questão. Como que resolve essa questão? Aí, a hora que ele começa, faça, porque eu acho que eles não lêem, eles passam um olho assim, ó. Sim. Eu falo, aí ele, entendi o que é para fazer. Pois imagina, como que ele vai fazer o vestibular, sendo que o enunciado simples já fica com a própria prova, né? Porque hoje em dia as provas bimestrais são muito assim simulados do Enem, né? Então ali naquele dia você faz lá 4 matérias, 3 disciplinas, assim, com questões que são simulados, né? Simulando questões de Enem. E assim, tem muitos alunos que simplesmente não conseguem fazer porque não leem ou não conseguem interpretar. E aí, quando você entra para a sala de aula e vai corrigir as questões com os alunos, né, no quadro do simulado, eles falam assim, nossa, dá para fazer só isso? Eu sabia isso, mas eu entendi que a questão estava pedindo isso. Aí eu falo, vou repetir mais, para sempre eu vou repetir isso para vocês. O problema de vocês não é química, é interpretação de texto. E eu adoro tudo isso, assim, acho que esse mundo está muito rápido, né? Assim, eu não condeno, não os condeno, lógico, né? Que depois que eu dou a dica, que eu mostro o caminho, né? Tem que tentar melhorar. Mas eu não condeno, porque o mundo está muito rápido, as redes sociais, a internet, a informação, ela vem de forma muito rápida, muito mastigada. E hoje em dia é muito difícil você ver alguém com um livro na mão lendo, né? Então, quando eu vejo um aluno foi na biblioteca, né? Pegou um livro de literatura para ler, eu falo, você gosta de ler, fica assim impressionada. Mas eu amo tudo isso, sabe? Eu não sei, eu acho que eu tinha que ser professora, é uma coisa que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer na universidade com as metodologias, e eu gosto de fazer, né? É um trabalho que eu não acordo infeliz, pensando, eu vou ter que ir lá hoje. Não, eu acordo e falo, nossa, eu vou ter que ir lá hoje. Legal. E qual a mensagem, assim, a dica que você dá para a pessoa que está assistindo esse vídeo? Para conseguir, assim, se encontrar na profissão e conseguir superar os desafios, não desistir ao longo da jornada. A primeira mensagem que eu quero passar, para quem está tentando encontrar uma profissão, seja ela através de um curso superior ou não, para quem vai entrar, né, numa universidade, numa faculdade ou está buscando. Primeira coisa, a gente vai errar. E os erros, eles não são sempre uma coisa ruim e negativa. O erro, ele te ensina o caminho que você não vai seguir, que por ali não está dando certo, você tem que procurar outra forma. Então, não vejo o erro só como uma fonte de frustração, mas como uma fonte de aprendizado de coisa nova. Entenda que o erro, ele é importante, né? Vamos dar atenção merecida para o erro, que é a seguinte: o que eu vou aprender com isso hoje? O que eu vou fazer diferente para não errar de novo? Não desista, não se sinta diminuído porque sua nota está baixa, porque você não consegue entender um conteúdo, porque você ainda não encontrou sua forma certa de estudar, porque isso é completamente normal, principalmente no início. Não tenha medo de trocar de curso se você não se está insatisfeito, né? Mas até você conseguir trocar, faça o melhor que você puder naquilo. E uma coisa que eu já percebi muito, às vezes a gente acha que não gosta de uma coisa, mas na verdade é porque a gente não sabe fazer aquilo bem feito. Quando você faz o seu trabalho bem feito, você estuda bem feito, você começa a ver resultados positivos com aquilo, você gosta. Então, você só pode falar que você não gosta de uma coisa depois que você já teve um bom aproveitamento, foi produtivo naquilo. E aí, se mesmo assim você estiver insatisfeito, aí tudo bem, você não gosta. Mas antes de falar que não gosta, faz o seu melhor, seja produtivo e
tenha resultados. Aí sim você vai saber se você gosta ou não gosta. Aham. Acho que é isso, assim. Ok. Não desistir, porque às vezes a gente tem que tentar mais de uma vez, né? Mais de 5, mais de 10. E buscar ajuda também, né, Dri? Buscar ajuda, exatamente, buscar ajuda, né? Hoje em dia tem tanta gente para ajudar, né? Tem tanta forma de ajudar. Tem, assim, você, né, sua profissão, né, que é coach, né? Tá aí para ajudar a pessoa a encontrar o caminho. Tem tanto material grátis também no YouTube, né? No próprio Instagram também, tem Instagram de conteúdo muito bons. Então, conversar com pessoas mais experientes, conversar com quem chegou lá, né? Porque a pessoa que chegou lá vai te mostrar o caminho, ou mesmo te mostrar que também para ela não foi fácil, né? Porque às vezes a pessoa lá onde você quer chegar e pensa, nossa, essa pessoa são deuses do Olimpo, né? Ela deve ser especial para conseguir, mas não, é porque a gente não sabe, né, dos tombos que a pessoa caiu para chegar lá. É igual na sua jornada, né? Você ficou mais inspirada, motivada quando conheceu uma pessoa que estava mais próximo da sua realidade, né? Sim, então, me inspirei e vi sim que era possível chegar lá. E aí eu fiz como ela, né? Fiz mestrado e depois consegui ser professora substituta também por 2 anos na universidade. Então, dei aula no ensino superior por 2 anos. E foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Idri, antes da gente fechar, outra coisa também que eu vejo nessa questão do ensino superior é porque no atendimento ao aluno a gente poderia ter solicitado auxílio de psicólogos, orientação, né? Mas pelo menos assim, eu falo por mim, ficava tão perdida naquela rotina de fazer trabalho, estudar, laboratório e tudo mais, que nem sabia que existia esse tipo de suporte, esse tipo de ajuda, né? Exatamente. E eu também não sabia que existia esse tipo de suporte. E além disso, assim, a informação também era muito mais inviável, né, do que hoje. Hoje tem grupo de Instagram da UFO, Facebook da UFO. Pessoal os pró-reitores, o pessoal faz live, as pessoas fazem live, fazem conteúdo, fazem vídeo mostrando tudo que o aluno pode, né, ter acesso dentro da universidade. Eu não sabia de nada, eu não sabia nem que nem tinha livro na biblioteca, eu achava que eu tinha que comprar livro. Na primeira semana de aula eu chorei, porque a colega falou que tinha que ter um livro lá de Química Geral, que sem o livro do Russell a gente não passava em Química Geral. Aí um colega foi fazer uma cotação, um orçamento desse livro, era um preço assim enorme, né? Livro de ensino superior é muito caro. Eu fiquei assim, chocada com o preço. Eu pensei, nunca na minha vida eu vou poder comprar um livro desse. E eu pensava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho dinheiro para comprar livro para começar. Aí, na semana, o coordenador marcou pra gente ir na biblioteca fazer uma visita e fazer as carteirinhas da biblioteca. Cheguei lá, tinha uns 50 Russell lá para pegar. Eu falei, meu Deus. Sofrendo à toa, né? Eu não sabia, gente, eu não sabia. Eu era muito. Nossa, era muito cru, eu não sabia nada. Sabe, muito. Hoje em dia, não, hoje em dia o pessoal é mais esperto, né? As redes sociais, a internet, a informação rápida, ela ajuda, ela tem as suas vantagens, né? Ela ajuda nisso. E eu acho muito importante, né? A pessoa. Se eu tivesse, assim, ajuda psicológica na época, eu acho que teria sido muito mais fácil. Muito mais fácil. Sim. Ou mesmo que as turmas tivessem um professor orientador que conversasse, que explicasse, né, como que as coisas funcionam, desse dicas, eu acho que também teria sido muito mais fácil. Um conselheiro de carreira. Conselheiro de carreira, um conselheiro de estudos mesmo, de estudantes, acadêmico. Sim. Essa parte de aconselhamento faz muita diferença. Eu falo por você, porque aqui o Maurício, qualquer escola que seja, porque aqui ele estuda no college, mas na universidade também, né, tem os conselheiros, né, então na primeira semana eles fazem um tour pela escola e conhece lá os conselheiros, os tutores, então, assim, tem muito suporte. Aí é onde a gente vê o contraste, sabe?
Uhum. E no início, assim, eles já são apresentados, tem aplicativo no celular, então já tem o nome, a foto de quem é a pessoa, qual o tipo de suporte que ela oferece. Então, é, Ah, eu, 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 fico- eu vejo assim, fico, nossa, se fosse eu, é um ia grande diferencial. estudar. É, Isso é na muito. época da faculdade, assim, se tivesse essa coisa, assim, porque quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz um como que chama? Teste vocacional. E deu, tipo, 33% para exatas, 34% para biológicas, 30 e alguma coisa lá para humanos. Foi quase que, tipo, a mesma coisa, né? Falei, e aí, né? Vou, então, fazer química, que já era o que eu já tinha decidido antes, mas... Enfim, depois eu vou contar minha história e contar essas partes. Mas, assim, ao longo, assim, cada história, assim, a gente vai identificando alguns padrões, algumas coisas que tem em comum em várias histórias, né? É. A determinação, perseverança, em algum momento teve alguém que influenciou, em outros momentos, assim, se tivesse um auxílio, um aconselhamento, teria, o resultado seria diferente, teria sido mais rápido, né? Essa mudança, enfim, bem legal. Eu acho assim que escolher o curso, né, sua profissão com 17 anos, eu acho que é muito cedo. Então, acho que é muito necessário um aconselhamento, ter um tutor, ter apoio psicológico, né? Eu acho muito cedo, sabe, essa decisão com 17 anos. Tem gente que é decidida, que já sabe o que quer, porque por exemplo, eu sempre quis fazer uma faculdade, sabe? Desde o de ensino fundamental, eu falava, eu vou fazer faculdade, eu vou entrar no ensino superior e tem que ser na UF, porque não tem como, né? Não tem como pagar a mensalidade de alguma universidade. Eu já sabia disso, então já tinha isso na minha mente, que estudar, o que eu ia fazer era estudar, de alguma forma eu ia estudar Aham. para o ensino superior. Mas tem gente que não sabe, que não tem essa noção, então é muito cedo, né? A decisão ela vem muito cedo, ela é frustrante, ela tem, às vezes, num momento de vida que você não está preparado para decidir. Sim. Ok, Dri, muito obrigada. Agradeço muito seu tempo, assim, sua dedicação e esse brilho nos olhos. Justamente isso. Por isso que eu decidi gravar esses vídeos, justamente para captar esse brilho nos olhos das pessoas que são pessoas assim que escolheram fazer o que faz, não pelo retorno financeiro no final do mês, e sim pelo sentimento de cumprir a sua missão, né? De se entregar à comunidade, às pessoas, fazer o seu melhor, né? Como você disse, acordar animada. Oba, hoje eu vou fazer tal coisa. Então, uhul, né? Isso Acho que é isso, muito né? Se sentir feliz gratificante. em ser útil, em servir. Uhum. E a forma que eu encontrei de ser útil, de servir, foi assim, sendo professora, trabalhando com esses jovens aí, para ver se eu consigo aí também aprender com eles, mas Aprendi também muito. ensinar um pouco. Uhum. Sim, essa Eu que troca é muito agradeço pelo bom. convite, viu? Eu agradeço, foi muito bom, muito legal. Vou convidar você depois para fazer uma live comigo no meu Instagram, para a gente Opa! falar aí sobre motivação com essa meninada. Aí, mas eu adorei, tá? Parabéns pelo projeto. Fico muito feliz por fazer parte aí de um pedacinho. Ai, que bom, Andri. Então, continue acompanhando o canal. Mais histórias estão sendo produzidas. E se inscreva e deixe o seu like. Até mais. Tchau, Tchau. Adri!